olá, sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje é o sono, Nidra. A Ayurveda menciona 3 elementos como básicos para a saúde: Ahara, Nidra e Brahmacharya. Ahara é a alimentação, Nidra é o sono e Brahmacharya é o correto uso da energia, principalmente da energia sexual. Então, o sono é muito fundamental para a nossa saúde, né? O que acontece? O que o sono faz? Primeira coisa, descanso. Então, nosso equipamento está ali funcionando intensamente ao longo do dia, então a gente precisa de um momento para parar, para o corpo poder fazer detoxificação das células, ou seja, eliminar do sistema todos os contaminantes que a gente absorveu do mundo externo, todas as toxinas que a gente gerou internamente com o funcionamento do nosso metabolismo. Então o corpo está removendo tudo isso, formando eliminações, fezes, urina, suor, a gente elimina pela respiração também, tirando tudo isso do nosso corpo e regenerando as células para que você possa estar novo para a batalha no dia seguinte, né? Desde que a gente nasce, a gente tem células morrendo e nascendo todo dia, né? Na infância a gente tem mais células nascendo do que morrendo, na vida adulta isso está mais ou menos equilibrado, depois na velhice tem mais células morrendo do que nascendo, mas há uma regeneração celular acontecendo o tempo todo. Tem órgãos mais sensíveis, por exemplo o intestino, que renova todas as células a cada 3 dias, né? Elas estão muito em contato ali com as toxinas, elas têm uma alta rotatividade. Então é na hora do sono que isso acontece. Então, quantas horas é bom dormir? Depende, né? Para cada pessoa tem uma medida. Em geral, entre 6 e 8 horas é suficiente para a maioria das pessoas, tá? E como a gente vai saber? A melhor medida é você. Como é o seu estado, né? A sua disposição quando você acorda? Acorda e está desperto para o mundo ou acorda com a sensação de que o sono não foi reparador, não foi suficiente para te descansar da maneira que você precisava? Essa medida é individual, né? E qual o melhor horário para dormir? Então, pela Ayurveda, das 10 da noite às 2 da manhã é um horário pita, é um horário de fazer realmente essa faxina, né? Então, o ideal é que a gente durma perto das 10 horas da noite, para que o corpo possa... Tem hormônios que estão funcionando nesse horário, numa cascata de reações, para que essa limpeza possa acontecer, para que essa regeneração possa acontecer. Quando a gente não dorme o tempo suficiente, nem com a qualidade boa, ou as duas coisas juntas, o que acontece? Um envelhecimento precoce do nosso corpo. A gente fica mais estressado, então com mais instabilidade emocional, com mais depressão, com mais ansiedade, né? Aí a gente tem quadros de vata agravados, né? Descontrole da glicemia também, que é a forma como a gente guarda nossos estoques de energia ou usa os nossos estoques de energia. E esse uso da energia tem um impacto também na mente, né? Então, quando a glicemia está descompensada, a gente tem uma maior chance para ter resistência à insulina, que é um primeiro passo para desenvolver a diabetes mellitus. E a privação do sono vai piorar esses quadros. Um descontrole da pressão arterial. Então, a pessoa que já tem hipertensão e toma medicamento, se ela não dormir suficiente, o medicamento não vai funcionar da maneira como deveria. Ou às vezes ela está ainda só com um pequeno descontrole porque está estressada, se ela reorganiza o padrão do sono dela, às vezes esse descontrole é reversível, tá? Uma pior funcionamento do sistema nervoso, então pior memória, concentração, foco, humor, mais cansaço e exaustão. Uma menor produção de leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, se a pessoa está cansada, exausta, ansiosa, estressada, em geral, come para compensar no dia seguinte, né? E aí, se não tem percepção da saciedade, acaba comendo demais. Então, é muito comum que as pessoas estejam descontroladas na alimentação por cansaço pela privação do sono. E isso pode levar a compulsões alimentares. Piora a imunidade, então a gente fica mais suscetível às infecções e também às inflamações. E aqueles problemas de repetição, candidíase de repetição, herpes, né? Dores também. As dores costumam piorar, fibromialgia, enxaqueca, dores musculares, todas elas pioram quando a pessoa está em privação do sono. Absorção da vitamina D fica prejudicada, né? Então há uma fragilidade óssea aí e também, novamente, do sistema imune, porque a vitamina D protege o nosso corpo contra doenças inflamatórias, principalmente. Há uma menor síntese de massa magra e um maior acúmulo de gordura corporal, é um mecanismo de defesa quando a gente está sob estresse.
Piora a enxaqueca, piora a queda de cabelo, tem uma menor produção do hormônio GH, então o colágeno fica prejudicado. Aí não adianta tomar suplemento, balinha, suquinho, chazinho de colágeno. A pele fica enfraquecida, o cabelo, as unhas, né? A pele pode ficar enrugada, pode ficar quebradiça. Uma pele seca, quebradiça, é porta aberta para infecções também, para dermatites, para problemas cutâneos. Constipação tende a piorar e a pessoa fica mais estressada, né? E aí, sob estresse, o corpo tem uma série de prejuízos. A gente tem um filminho só falando sobre o estresse, e um deles, acho que um dos principais, é uma redução do acne, que é a potência digestiva. Então a pessoa começa a ter uma variação na fome e uma variação na capacidade de digerir. Então come e sente mal, tem gases, peso, empachamento, ou inflamação, então tem queimação, tem azia, tem refluxo. Né? Às vezes só regulando o sono a gente consegue melhorar a capacidade digestiva da pessoa. Então, o que fazer para investir na qualidade do sono? Uma das primeiras coisas é ir para a cama com regularidade no mesmo horário, né? Treinar o nosso corpo para que naquele horário ele se programe para desligar e embarcar no sono. Evitar alimentos e bebidas estimulantes depois das 6 horas. Então, qualquer bebida que tenha cafeína, café, chá verde, chá mate, guaraná, mas também chocolate, pimentas muito fortes, né? Jantar 2 horas antes de ir para a cama, pelo menos, para que a fase gástrica da digestão já tenha terminado quando você se deitar. Isso é uma medida também contra refluxo, né? Se o estômago está muito cheio, você deitar, essa posição faz com que o suco digestivo possa voltar e você ter queimação, ter aquela sensação desagradável que às vezes acorda a pessoa, causa tosse, causa irritação. Não excluir os carboidratos do jantar, é um modismo, né? As pessoas agora pensam, não pode comer carboidrato à noite porque carboidrato engorda. Veja, qual é o carboidrato que você vai consumir e combinado com o quê? Né? É muito fundamental ter carboidrato na refeição noturna para que ele se junte com o triptofano e possa formar serotonina, que é o neurotransmissor que vai te dar bom humor no dia seguinte, que depois vai gerar melatonina na noite seguinte para você ter uma boa noite de sono, é o neurotransmissor que induz ao sono. Então não pode cortar o carboidrato da noite. Mas o que é carboidrato ruim? Pão branco, macarrão branco, arroz branco, batata, tapioca, né? Pior ainda quando esses elementos são combinados com gorduras e principalmente gorduras de origem animal. Então tapioca com queijo, batata com ovo, macarrão de massa branca com molho 4 queijos. Essa combinação de farinha refinada, de fécula, de batata com laticínios ou com carnes gordurosas é uma combinação muito pesada e aí sim é um mau carboidrato. Então, o que é um bom carboidrato para a noite? Raízes cozidas, arroz integral, quinoa, centeio, cevada, né? Associados com muitos legumes e verduras, de preferência à noite, refogados, grelhados, cozidos, mas não crus, né? Quando é um lugar muito quente, tudo bem, mas no lugar mais fresco, principalmente no clima frio, o ideal é que os vegetais sejam abrandados, a gente chama, que é não crus, né? Tem um processo ali de aquecimento que abranda as fibras. E para quem precisa, ou quer emagrecer, ou é vegetariano, pode associar também as leguminosas de fácil digestão. Então o feijão moyashi, ou na forma de broto, ou na forma de feijãozinho. O feijão azuki, aquele marronzinho menor, também é fácil para digestão. A lentilha rosa, as ervilhas frescas, refogadinhas, ervilha torta. O tofu também é uma boa opção de leguminosa que pode ser consumida à noite. Mas sempre um tempinho antes de ir para a cama e numa quantidade menor do que a do almoço, nunca repetindo esse prato e sem excesso de líquido na refeição. Beber uma xícara de chá morno antes de ir para a cama. Então melissa, erva doce, alcaçuz, capim-limão, valeriana, um calmante, né, bem potente, assim, noz moscada, às vezes um leitinho vegetal. Eu gosto muito da combinação da aveia com a amêndoa, né, a gente faz um leitinho vegetal desses dois ingredientes e adiciona noz moscada. Isso é um bom sonífero, é um bom aterrador para que a pessoa tenha uma boa noite de sono e eles são muito ricos em triptofano, então vão ajudar a produzir serotonina no dia seguinte. Organizar o ambiente, o quarto tem que estar limpo, tem que estar um ambiente agradável, de preferência no escuro, desligar todos os aparelhinhos que tem aquelas luzinhas que ficam piscando de madrugada, principalmente o celular. Tá? Aquelas luzinhas têm a capacidade de inibir a produção de melatonina em muito, assim, 40% a 50%, e isso é um grande prejuízo para a qualidade do sono. Então não há nenhuma necessidade, tira tudo aquilo da tomada, se precisar você usa uma máscara, né? Mas fazer um ritual, né? Deixar o quarto preparado, organizado, limpo, que ele seja visualmente agradável, que ele seja confortável, numa temperatura adequada. Se puder fechar para não ter muito barulho, né? É bom dormir no escuro e no silêncio, isso melhora a qualidade do sono.
Algumas práticas podem ajudar também, então os pranayamas, que é a respiração ritmada, né? A meditação pode ser feita antes de ir para a cama, o Nadi Shodhana, tem um filminho aqui no canal só falando sobre essa respiração, os calda-pés. Então você pode chegar em casa, fazer o seu jantar, ter um momento agradável em família ali, uma atividade de lazer, cuidar com a sua nutrição também dos sentidos, né? Do que você vai se alimentar em relação à cultura, informação na hora de dormir, né? Não ficar assistindo televisão, filmes violentos, notícias trágicas. A hora de dormir você tem que ouvir música tranquilizante, ter conteúdos de cultura que sejam agradáveis, que vão nutrir os estados mentais positivos e não a agressividade, não a competitividade, não a violência. Então, evitar celular, computador e televisão na hora de dormir. Um outro recurso que é simples e poderoso é aromatizar o ambiente com óleos essenciais. E aí você pode escolher um mais amadeirado, como sândalo, patchouli, ou a noz moscada, que é um nervino, o manjericão, que é sátrico, que deixa a mente num estado mais elevado e mais leve, né? Uma forma divertida de fazer o ambiente ficar agradável. Então, cuidar do sono faz parte de um plano de saúde que está ali paralelo com cuidar do seu estado nutricional, com as suas escolhas alimentares, assim como o manejo do estresse, assim como a atividade física, assim como aquilo do que você se alimenta, os seus sentidos também, assim como a sua fé, assim como o contato com a luz do sol, assim como o relaxamento, a meditação, o cuidado com a mente. Esse era o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. No site tem mais informação. Obrigada por ter vindo. Namastê.